Uma linha de carga muito longa e uniforme possui carga por unidade de comprimento igual a 4,80 microcoulombs por metro e está ao longo do eixo OX. Uma segunda linha de carga longa e uniforme possui carga por unidade de comprimento igual a menos 2,40 microcoulombs por metro e está paralela ao eixo OX em y igual a 0,400 metros. Qual é o campo elétrico líquido, módulo, direção e sentido, nos seguintes pontos sobre o eixo OY? Item A, y igual a 0,200 metros. Item B, y igual a 0,600 metros. Bem, esse exercício 22, 21 é um exercício referente à aplicação da lei de Gauss para duas distribuições lineares de carga, certo? Representadas aqui por barras infinitas. Uma delas carregada positivamente, com essa densidade aqui, olha, 4,8 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro, e essa daqui preenchida com cargas negativas, distribuída também uniformemente, uma densidade constante de menos 2,4 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro. Tá bem? Então, a ideia é que nós possamos, devido à simetria que nós temos aqui, uma barra infinita, tá certo? Utilizar-se da lei de Gauss. É muito, nesse caso, muito mais simples de ser feita do que fazer aquela integral toda que nós fizemos nas últimas aulas. Tá bom? Aliás, a lei de Gauss está aí para isso. Bem, então, o que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal? Eu vou fazer rapidamente, tá certo? A obtenção do campo elétrico para esse tipo de problema aqui. E depois utilizar esse resultado, tá certo? Aplicando nessas duas barras. Bem? Então vamos pegar aqui uma barra infinita. Certo? A lei de Gauss, no caso, para barra infinita. É bom a gente ter aqui tudo junto, porque depois vocês veem que a gente aproveita o resultado e aí faz só uma continha e liquida a fatura. Então, pega aqui, olha, vamos imaginar aqui uma barra infinita, tá certo? Positivamente carregada, e eu quero então calcular qual é o campo elétrico a uma determinada distância, que eu vou chamar genericamente, certo? De R. Então, eu quero o campo elétrico nessa distância. Bom, a lei de Gauss na verdade, é um teorema, um teorema que envolve fluxo de campos vetoriais. Nesse caso, o teorema está sendo aplicado aqui no campo eletrostático e nós queremos saber qual é o campo vetorial, Quer dizer, o campo vetorial aqui é o campo eletrostático, está certo? Nesse ponto. Então, vamos lá usar a lei de Gauss. Qual é o recurso? O recurso é nós construirmos uma superfície matemática, tá certo? Quer dizer, uma ferramenta auxiliadora, para o cálculo, em cima dessa barra. Então, das superfícies que nós conhecemos, as simples de serem calculadas, devido à simetria, é um cilindro, correto? Então, eu vou aqui construir um cilindro, vou usar aqui um giz colorido, vou construir um cilindro aqui de raio R, percebe? Então, aqui tem o meu cilindro de raio R. Tracejado, pessoal, eu vou procurar convencer vocês que esse cilindro, então, tá certo? Vocês têm aqui a tampa do cilindro, tá certo? A lateral do cilindro e aqui a base do cilindro, tá certo? Então, tampa, lateral e base. Vou riscar um pouquinho melhor aqui, para a gente enxergar a superfície. Tá bom? Então, é isso, Então, superfície aqui. Vamos dar um nome para ela, Vamos chamar isso aqui de S1, essa daqui a lateral de S2 e a base do cilindro, tá certo? A lateral de S3. O que diz o teorema de Gauss? O teorema de Gauss diz o seguinte: o fluxo do campo elétrico, tá certo? Por essa superfície toda é proporcional à quantidade de carga que está dentro da superfície gaussiana. Matematicamente, ele é representado por uma integral dupla. Esse símbolo aqui indica que a integral é fechada, portanto, o cálculo do fluxo é por toda a superfície, que nesse caso inclui a tampa, a lateral e a base.
certo? Do fluxo do campo elétrico, né? Carga interna, dividido por epsilon zero. Tá? Bom, eu vou dar um pouco de atenção aqui à esquerda da igualdade, e depois a gente faz a parte aqui da direita, tá bom? Bem, pessoal, como eu tenho aqui uma integral fechada em toda a superfície, eu vou desmembrar essa integral, tá certo? Calculando o fluxo na superfície 1, na superfície 2 e na superfície 3. Depois somar tudo, evidentemente que eu vou ter o fluxo total em cima de toda a superfície, tá certo? Então, desmembrando isso aqui, eu teria o seguinte, ó, a integral dupla sobre a superfície 1, tá certo? Do campo elétrico, olha, vou até colocar o índice 1 aqui também, indicando para vocês, tá certo? Mais, né, a integral sobre a superfície 2 do campo, né, ó, elemento de área 2, certo? E mais superfície 3, né, tá certo? O fluxo sobre essa superfície, A3, tá? Igual carga interna, né, dividido por epsilon zero. Perfeito? Bem, agora eu vou fazer um desenho aqui, né, procurando mostrar para vocês o que está acontecendo. Né? Então, primeiro eu vou colocar os elementos, né, de área, indicando aqui os elementos, os vetorzinhos de área. Tá? Então, no caso aqui, esses vetores de área sempre são perpendiculares à área. Então, eu tenho aqui A1, né? Aqui o A2, né, o elemento de área 2, e aqui o elemento de área 3. Bem? Então, o elemento de área relativo à área 1, tampa do cilindro, elemento de área relativo à área 2, que é a parte lateral do cilindro, né, que eu estou representando lá em cima para ficar mais fácil o desenho, e aqui o 3, que é a base do cilindro. O campo elétrico, nós já sabemos, ele é perpendicular a essa linha infinita. Né? Esse resultado, inclusive, foi obtido anteriormente, quando a gente calculou a integral. Né? Nós fizemos esse exercício integral. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou escrever aqui o E1, certo? Aliás, não é E1, né? Vou deixar assim. Tá? Aqui, então, o campo elétrico nesse ponto, ele é perpendicular à linha, e nesse ponto também perpendicular à linha. Tá bom, moçada? Bem, então observem aqui que o campo elétrico na superfície 1 e na superfície 3, tá certo? O campo elétrico é perpendicular ao elemento de área dA. Né? Então ele tem aqui um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Perfeito? Bom, claro, pela própria definição do produto escalar, tá certo? Essa integral é nula, uma vez que o produto escalar é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno é de π sobre 2, portanto, essa integral é zero. Esse resultado matemático, que é obtido através do produto escalar, ele tem um significado físico bastante importante. Qual é ele? Significa que os vetores do campo E, tá certo? Esse campo vetorial não atravessa essa área. Portanto, não há fluxo do campo através da tampa do cilindro e através da base do cilindro. Portanto, haverá campo elétrico unicamente, tá certo? Na face lateral do cilindro. Esse é o significado físico dessas duas integrais nulas, correto? Então vamos anular essa integral, bem? E vamos anular essa integral. Ficando, então, apenas a integral na face lateral do cilindro. Né? Vou reescrever aqui, certo? Então, a lei de Gauss passa a ser na face 2, produto escalar, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, tá certo? Cosseno do ângulo entre eles, porém o cosseno de zero, fica desse jeito mesmo, carga interna dividido por epsilon zero. Perfeito? Em toda a lateral do cilindro, o campo, tá, né, está sempre à mesma distância da distribuição de carga, portanto, ele tem o mesmo módulo à mesma distância R, perfeito?
Então ele pode sair fora da integral aqui, e nós ficamos apenas com a integral de dA em S2, certo? Que vai nos dar a área total da parte lateral do cilindro, né? Então, nós sabemos que a área lateral do cilindro, então, é 2π vezes R, vezes o comprimento do cilindro L, certo? Então, o que eu estou considerando? Eu estou considerando um cilindro fictício, cujo comprimento aqui é R, certo? Esse L, vocês vão perceber, ele não vai influenciar no nosso resultado, tá? Então, carga interna dividido por epsilon zero. Falta agora nós calcularmos a carga, certo? Que ela é obtida, né, com a ajuda do conceito de densidade. Então, como nós sabemos que a densidade é a carga total dentro da superfície gaussiana dividido pelo comprimento da barra dentro dessa superfície, ou seja, o próprio L, tá certo? Aí vocês percebam que a carga interna vai ser lambda vezes L e o L vai cancelar, tá bem? Então, substituindo, né? Então, substituindo aqui, eu vou obter E 2πRL igual, né, a lambda vezes L dividido por epsilon zero, certo? Então, essa grandeza auxiliar aqui, né, que é o comprimento do cilindro, ele não faz parte da solução final, ou seja, a nossa solução não depende do comprimento dessa superfície gaussiana. Perfeito? Finalmente, então, o meu E em função de R nada mais é do que 1 sobre 2π epsilon zero, densidade de carga, dividido pela distância R. Perfeito? Inclusive, esse vocês podem checar, é o mesmo resultado que a gente obteve fazendo a integral, né? Tá bem? É um componente apenas perpendicular à linha de carga. Muito bem. Com esse resultado, gente, fica bastante simples nós respondermos as questões propostas aqui no nosso exercício, né? Tá certo? Eu quis fazer assim para que a gente ficasse com o exercício bem completo, né? Então, vamos pegar o item A. Ele pede para que a gente calcule qual é o campo total nessa posição, tá? Vamos aproveitar esse desenho para fazer, tá certo? Eu vou fazer com duas cores. Vou até aproveitar as mesmas cores que estão desenhadas. Então, o campo elétrico amarelo, vou desenhar em amarelo, deve ser a carga positiva, certo? Inclusive, eu vou chamar de 1, olha. E o rosa, né? Eu vou chamar de 2. Então, observe nesse ponto, por favor. Como essa carga é uma distribuição positiva, tá certo? Eu tenho um campo nesse sentido aqui, E1. Perfeito? Tá? E esse daqui é uma carga negativa, portanto é um campo de aproximação. Eu tenho aqui, nesse mesmo ponto, né? Só não vou sobrepor os dois vetores, tá certo? Porque senão o desenho fica, né, muito ruim. Então esse daqui é o meu E2. Tá legal? Então nesse pontinho aqui, né, do ponto A original, tá certo? Eu tenho a soma dos dois vetores, tá certo? Na direção, vamos dar uma orientação, né? Na direção positiva. Não fica tranquilo? Tá certo? Qual é a distância entre essa linha e esse ponto? A distância A, certo? E no caso vai ser 0,2. Qual é a distância desta linha até esse ponto? A mesma coisa, 0,2. Então, com essas duas informações, eu calculo o campo no ponto A, certo? Vamos fazer isso, então? Então, campo total, né? Campo total no ponto A. No ponto A. Certo? Então, olhando o nosso desenho ali, fica claro que o campo total no ponto A, o vetorzinho, vai ser a soma dos dois módulos. Então, E1 mais E2 na direção J. Perfeito? Quem é o E1? Moçada, olha, agora a gente pega esse resultado aqui, né? O E1 é 1 sobre 2π epsilon zero, lambda 1 em módulo, dividido pela distância, né? Ó, distância da linha de carga até o ponto. Então, essa distância
é 0,2, certo? Que é a distância A. Eu vou colocar aqui o número, né? Certo? Então, numericamente, eu posso colocar aqui um 2 em cima e um 2 aqui embaixo, fica 1 sobre 4πε0, né? Então vai ficar 2 vezes 10 a nona, tá certo? Vezes o lambda, 4,8, isso, 4,8, né? Vezes 10 a menos 6, dividido, né, por essa distância, tá certo? Essa distância, então, é 2 vezes 10 a menos 1. Esse aqui é o meu E1. Quem é o meu E2? O meu E2 é a mesma coisa, certo? 1 sobre 2πε0, lambda 2 sobre R2. Tá certo? Observe que eu vou ter aqui, mesma coisa, 2 vezes. Aqui, desculpa, aqui eu errei, eu coloquei 2 vezes 9 vezes 10 a 1, né? Esqueci do 9, né? Aí fica difícil, né? Sanou? O lambda 2, né? Sem dúvida nenhuma, ele é negativo, nós sabemos, certo? Mas observe que o sinal negativo ele vai dar o quê? O sentido do campo. Aqui, eu estou calculando o valor absoluto do campo. Notem bem, pessoal, isso é muito importante. Vocês devem colocar aqui o módulo, eles estão calculando o valor absoluto, certo? Caso vocês coloquem o sinal negativo, vai errar o exercício, né? Vai errar numericamente o exercício, o que é muito pior. Aí, conceitualmente, está fazendo, a gente faz certinho e acaba errando na conta, né? Ele também é um balde de água fria, não é verdade? Então, vocês, dividido pela mesma distância, né? Se vocês observarem lá, 2 vezes 10 a menos 1, tá certo? Então, esse resultado, né, eu já vou colocar o número, né, pessoal, já direto, certo? Essa é uma conta bastante simples de ser feita. Então, se vocês fizerem essa continha, ó, esse 2 divide por esse 2, aí é só multiplicar aqui, tá certo? Fazer a potência de 10, né? Nós vamos ter o número, eu já fiz a colinha ali, deixa eu dar uma olhada, 6,5 positivo, né? Vezes 10 a quinta, né? Newton por Coulomb na direção J. Pronto, está aí o resultado, tá bem? Ah, e para terminar, né? No ponto B, certo? Então, o campo total no ponto B, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vamos voltar ali na nossa figura, certo? Eu vou reproduzir os campos. Então, aqui no ponto B, observe, campo de afastamento devido à carga positiva, campo de afastamento devido à carga positiva, certo? E campo de aproximação devido à carga negativa. Então, tá? Qual é a distância da distribuição de carga até esse ponto? 0,6. Qual é a distância da distribuição de carga até esse ponto? 0,2. Então, nós temos uma distribuição de carga maior aqui, né? Uma densidade maior, no entanto, né? Uma distância também maior. Aí o campo, vocês vão perceber que é menor. Então, colocando aqui o campo total, né? Certo? Os sinaizinhos ali, vocês podem ver, é um E1 menos E2 na direção J. Perfeito? E pronto, né? O E2, na verdade, é o mesmo número que tem aqui, só o E1 que vai mudar, porque a distância passa a ser, né, 0,600. Tá bem, gente? Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter, para esse número, certo? Que o campo 2 vai ser maior. Portanto, o resultado vai dar menos 7,2 vezes 10 a quarta, né? Newtons por Coulomb. Perfeito? Então, aqui é o resultado vetorial na direção J. Legal? Certo? Então, só tomando esse cuidado no nosso E1, façam a mesma coisa, só que aí a distância R para esse caso é 0,6, como fica bem claro ali na figura. Perfeito? Então, vocês tiveram a oportunidade de ver um exercício
no qual nós usamos o conceito aqui da lei de Gauss, o conceito teórico, né, tá certo? De cálculo de fluxo, aplicado simultaneamente em duas barras paralelas. Tá? E com isso, né, e com a propriedade de sobreposição dos campos, sabe, nós pudemos achar então o campo total. Tá legal? Fiz esse aqui com bastante detalhe, esse daqui aí vocês completam fazendo aí essa continha. Tá bem? Eu espero que tenha ficado aí bem claro para vocês. Tá? Exercício 2242. Uma esfera condutora sólida de raio A possui carga Q. Ela está no interior de uma esfera condutora oca, concêntrica, com raio interno B e raio externo C. A esfera condutora oca não possui carga líquida. Item A. Deduz uma expressão para o módulo do campo elétrico em função da distância R. Para R menor do que A, para R entre A e B, para R entre B e C e para R maior do que C. Item B. Faça um gráfico do módulo do campo elétrico em função da distância R, de R0 até R igual a 2C. Item C. Qual é a carga sobre a superfície interna da esfera oca? Item D. Qual é a carga sobre a superfície externa da esfera oca? Item E. Represente as cargas da pequena esfera usando 4 sinais de adição. Faça o esboço das linhas de campo no interior de um volume esférico de raio igual a 2C. Bem, nós temos aqui um exercício bastante interessante que se refere a uma esfera sólida, condutora, isso é importante, né? Carregada com carga Q, e ela está no centro de uma outra esfera oca com raio interno B e raio externo C. Perfeito? Então o exercício pede que a gente utilize a lei de Gauss para determinar o campo elétrico nas diferentes regiões, certo? Dentro da esfera condutora, essa primeira, tá certo? Na região entre elas, aqui, nesta região, tá certo? Entre B e C, né? E fora dela. Então é um exercício bastante completo, certo? E um exercício bastante conceitual também. Então eu vou até ter a oportunidade de discutir um pouquinho essa parte teórica com vocês, e vocês vão ver que é bastante interessante, né, entender por que em algumas regiões o campo é nulo, em outras regiões não é. Tá certo? A lei de Gauss ela é bastante clara nesse sentido. Perfeito? Então vamos lá, vamos pegar e dividir o nosso ambiente aqui em diferentes regiões. Vamos pegar primeiro a região 1, a primeira região, que seria interna à esfera condutora de raio A, tá certo? Vamos escrever aqui, região 1, tá? E vou indicar aqui que o raio dessa região é menor do que A. Perfeito? Tá? Menor do que A. Então observe que nessa região, certo? Se eu desenhar aqui uma superfície gaussiana de raio A, de raio R, certo? Essa superfície gaussiana não contém dentro dela nenhuma carga, certo? Então não existem cargas que possa gerar um campo elétrico nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou em qualquer ponto que esteja dentro desse condutor. Uma vez que as cargas líquidas de um condutor estão sempre na superfície externa dele, certo? Se assim não fosse, gente, haveria aqui um campo elétrico e, consequentemente, por se tratar de um condutor, qualquer que fosse essa carga líquida faria com que, na existência de um campo elétrico, tá certo? As cargas fossem aceleradas, né? Essa é justamente a propriedade de um condutor elétrico, a facilidade que tem, tá certo? No deslocamento das cargas, né? Que futuramente a gente vai ver que vai definir corrente elétrica, tá certo? Então, a inexistência de cargas líquidas aqui explica o fato, tá, do fenômeno de eletrostática sobre um condutor. Perfeito? Então, na região 1, como que nós poderíamos fazer? Né? Pela lei de Gauss, poderíamos responder assim, ó, pela lei de Gauss, certo? Temos, observa-se, né, que a carga interna, a superfície gaussiana é zero.
Consequentemente, isso implica, então, que o campo na região 1 também é nulo. Sabe? Só para lembrarmos, vocês fizeram um exercício desse no laboratório, na nossa experiência lá no laboratório, aquela experiência das cubas, vocês fizeram, mas não com uma esfera, vocês fizeram com uma coroa, né? Uma coroa circular, certo? Na qual vocês mediram o potencial era constante. Potencial constante significa que o campo é nulo, né? Uma variação de potencial não é campo elétrico. Tá bem? Então, olha, bastante simples, né? Basta vocês lembrarem dessa propriedade dos condutores, tá certo? Então vamos para uma região 2, essa sim, né? Região 2, que vai ser entre o B, entre A e B, tá certo? Então, o raio da nossa superfície gaussiana tem o seu menor valor em A e o seu maior valor em B, entre A e B. Legal? Muito bem, então, o que a gente faz? Qual é o procedimento? O procedimento é nós pegarmos uma superfície gaussiana, certo? Entre essas duas. Então eu vou desenhá-la em azul, tá? Pensando aqui numa superfície esférica gaussiana, tá? De raio R. Perfeito? Notem que ao aplicarmos a lei de Gauss, tá? A lei de Gauss sobre a superfície gaussiana, né, de E N dA é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Perfeito? Pela simetria, né, que nós já discutimos isso, o campo medido em qualquer ponto sobre essa superfície gaussiana, tá certo? Como ele está à mesma distância do centro, uma vez que é uma esfera, certo? O módulo desse campo é sempre o mesmo, sempre igual, em qualquer ponto que vocês forem medir, tá certo? Além disso, o vetor normal à superfície esférica é radial também, certo? Então esse produto escalar que existe aqui, né, ele dá o módulo do primeiro vetor, módulo de um versor que é 1, vezes o cosseno do ângulo zero, certo? Então, consequentemente, tá, vai dar o próprio módulo de E. Mas como ele, sobre a superfície gaussiana, tem sempre o mesmo valor, ele pode ser fatorado aqui da nossa integral, certo? E como consequência, então, né, nós temos que o E, aqui a integral, fechada sobre a área, né, da superfície gaussiana, vai ser igual à carga interna dividido por epsilon zero. Perfeito? Muito bem, né? Aqui a área da superfície gaussiana é a área dessa esfera, tá certo? De raio R. Então, esse resultado aqui nos leva, né, a esse número. 4π R ao quadrado igual a carga interna dividido por epsilon zero. Tá? Observando então que a carga interna é a própria carga da esfera condutor, né, que o exercício diz que é a carga Q, então basta vocês identificarem isso, né, e obterem a resposta aqui na região 2, o campo, vou indicar aqui 2, né, sabe, para usar uma mesma notação, vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, tá? Q sobre R ao quadrado, lembrando, evidentemente, que o R está limitado a esse intervalo. Perfeito? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos para a região entre as duas cascas da esfera externa. Essa esfera externa também é condutor. Então, quando eu vou colocar aqui uma superfície gaussiana entre as duas, só que eu vou ainda discutir com vocês um detalhezinho a mais, tá certo? Que é fundamental nesse problema. Né? Qual é o detalhe, pessoal? O detalhe está justamente naquilo que eu falei há um minutinho atrás. O fato de existir um campo elétrico faz com que haja, né, indução das cargas. As cargas vão sofrer uma aceleração. Então, esse campo elétrico que vocês observam entre essas duas superfícies faz com que as cargas negativas contidas aqui, tá certo,
deslocam-se contrariamente ao campo, enquanto que as cargas positivas deslocam-se a favor do campo. Porém, nós vamos encontrar aqui um fenômeno de um dipolo elétrico, tá certo? As cargas negativas vindo para a superfície interna dessa casca esférica, enquanto que as positivas deslocam-se para a superfície externa. Eu vou pegar aqui um giz colorido para mostrar para vocês como que vai ficar essa situação. Tá? Eu vou apagar aqui a parte azul, tá certo? Para não ficar muito poluído o nosso desenho. Olha, tá? Para vocês notarem, tá certo? Esse fenômeno. Também pode ser chamado de um fenômeno de indução, né? Tá bom? Mas vamos analisar do ponto de vista do campo elétrico, que é mais próximo do que nós estamos fazendo. Então, a existência do campo elétrico nessa região, que é esse campo 2, faz com que as cargas positivas, tá certo? Desloquem-se, como é um condutor, né? Elas deslocam-se a favor do campo. Então, elas vêm aqui, olha, para fora do condutor externo. Vem aqui, certo? Enquanto que as cargas negativas deslocam-se para cá. Olha, tá vendo? Viram que interessante? Olha, tá? Então isso justifica, olha, tem um campo elétrico aqui, carga positiva, carga negativa, tá? Elas continuam ligadas, claro. Tá? Então existe aqui um fenômeno de um dipolo, um deslocamento relativo entre as cargas positivas e as cargas negativas. Tá? Então, dessa forma, como o número de cargas negativas deslocadas é o mesmo que tem aqui, vocês podem ver que dentro da superfície gaussiana, sabe? A carga líquida é zero. Perfeito? Então aqui não existe campo elétrico, aqui, nessa região. E já vou mostrar para vocês de uma forma muito bacana, tá certo? Como fisicamente a gente pode enxergar isso aqui também. Então, na região 3, qual é essa região, né? O R fica entre B e C, certo? Então observem aqui uma coisa interessante. Vou tirar esse igual aqui, depois a gente faz. Olha, vejam como fica bastante interessante, né? Na lei de Gauss, eu tenho que a integral, certo? De E dA é igual a carga interna dividido por epsilon zero. Perfeito? Observem aqui. Quem é a carga interna? A carga interna é a carga Q, correto? A carga Q que está contida nessa superfície aqui, né? Mais, né, a carga induzida. Perfeito? A carga induzida é essa que está aqui. Mas observe que a carga induzida é justamente menos Q. Perfeito? Então, essa carga aqui, ó, a carga induzida, deixa eu escrever direitinho, né? A carga induzida é justamente menos Q. Portanto, a carga interna é igual a zero. Consequentemente, o campo elétrico é nulo naquela região. Perfeito? Então, na região 3, o campo elétrico é igual a zero. Perceberam? Né? Essa é uma maneira bastante interessante, bastante teórica, né? Utilizando-se a lei de Gauss, de perceber isso. Uma outra forma, pessoal, é a seguinte, que também é uma forma bacana de se ver, né? Tá certo? Que eu já vou falar. Deixa eu fazer só a última parte, que aí é mais fácil, pegando a última região e em seguida eu concluo o exercício, né? A última região seria essa aqui. Perfeito? Então, uma superfície gaussiana, né? Que engloba todo o nosso sistema, certo? Então, vou colocar aqui, região 4, ó, a região 4, certo? Com R maior ou igual a C, a última das regiões. Bem, eu acho que aí não há nenhum problema, basta vocês fazerem essa análise, observem, né? Carga Q, a carga induzida negativa, a carga induzida positiva, essa carga é igual àquela, portanto, nós já sabemos que nessa região a carga interna é Q, certo? As induzidas anulam-se uma com as outras, certo? E, consequentemente, né, o campo elétrico, pela lei de Gauss,
pela lei de Gauss, tá certo? O campo elétrico vai ser 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R ao quadrado, certo? Aqui na região 4. Representação gráfica disso daqui, que seria o último item do exercício, eu já vou fazer, mas eu gostaria de discutir com vocês só mais um minutinho acerca desse campo aqui, que dá para vocês verem de uma forma muito bacana essa ideia. Observem bem, pessoal. Eu havia dito para vocês que dentro da superfície vocês têm aqui uma esfera com carga Q, aqui vocês têm uma segunda esfera, tá certo? Né? Com carga menos Q aqui e mais Q aqui, cargas induzidas, né? Olha só, fisicamente, como nós podemos enxergar isso também, certo? Supondo que isso aqui fosse uma carga pontual, ela gera um campo elétrico radial aqui, que você mede o campo elétrico nesse ponto, tá certo? Mas observe que aqui, exatamente aqui, o campo elétrico é zero. Por que o campo elétrico é zero, gente? O campo elétrico é zero porque, notem, tá? Você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Portanto, aqui dentro, certo? Essa superfície e essa superfície geram entre si um campo elétrico contrário. Pra cá. Certo? Então esse campo elétrico é um campo elétrico induzido. Perfeito? Então observe que se eu somar esse campo elétrico com esse que está aqui dentro, tá certo? A soma desses dois é zero. Portanto, o campo elétrico vem aqui, há uma interrupção dele e depois outro para cá. Tá legal? Essa é uma das formas que a gente pode ver, né, fisicamente, do porquê o campo elétrico entre as duas superfícies é neutro. Muito bem, então, voltando ao nosso exercício, eu tenho aqui o item B, que é o gráfico, né, desse campo. Tá? Bom, é só seguir o resultado, não tem muita novidade. Vamos colocar aqui R, aqui a intensidade do campo E, tá certo? E vamos dividir em 4 regiões. Vamos colocar aqui, ó, A, B, vou aumentar um pouquinho aqui, certo? A, B, C e depois maior do que C. Né? Então nós temos que na primeira região o campo elétrico é nulo. Na segunda região, certo? O campo elétrico tem um valor máximo aqui, certo? E vai cair até um certo valor aqui. Né? Ele cai como 1 sobre R quadrado, então, mais ou menos assim, tá certo? Entre B e C, entre B e C, né? Nós vimos que o campo é zero, então vou colocar aqui, tá? E posteriormente, a partir do campo, a partir daqui, né? Ele tem esse comportamento. Perfeito? Tá? Aqui ele tem um certo valor. Qual o valor dele aqui? Tá? É o valor do campo elétrico calculado no ponto A. Perfeito? O valor dele aqui calculado no ponto B. O valor dele aqui calculado no ponto C. Então, só para ilustrar, o campo elétrico aqui é 1 sobre 4π epsilon 0, a quantidade de carga Q sobre A ao quadrado. Aqui é sobre B ao quadrado e aqui é sobre C ao quadrado. Perfeito? Então, está feita essa parte. Depois o exercício pede qual é a quantidade de carga induzida na superfície interna da esfera oca, tá certo? E depois na parte externa. Então, as cargas induzidas, vamos escrever assim, tá certo? Cargas induzidas, tá certo? Em R igual a B, né? A carga induzida é menos Q. Né? Em R igual a C, a carga induzida é mais Q. Perfeito? Bom, está aqui o exercício, tá certo? Bem teórico, né?
bem aplicado a lei de Gauss, onde a gente tem a oportunidade também de enxergar um campo induzido e as cargas induzidas, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro aqui os resultados. Notem que é uma função descontínua, né? Tá certo? Não há continuidade do campo elétrico aqui, tá certo? Nesse gráfico, e as cargas induzidas saem direto da nossa figura. Perfeito? Então é isso aí.